Capítulo 10. Ambição insaciável. Escrevendo agora sobre os primeiros anos de Putin na presidência, fico impressionada ao perceber como ele age rápido e de forma decisiva. Mesmo quando eu estava cobrindo a história em tempo real, tudo parecia se mover a uma velocidade espantosa. Putin mudou o país rapidamente, e essas mudanças, embora muito profundas, foram facilmente assimiladas. Ele pareceu reverter instantaneamente a evolução histórica do país, e por um tempo aflitivamente longo, ninguém deu mostras de perceber isso. Ou quase ninguém. Depois da eleição parlamentar de dezembro de 2003, em que o Rússia Unida, de Putin, conseguiu praticamente metade das cadeiras, o resto foi dividido entre o Partido Comunista, o absurdamente nacionalista Partido Democrático Liberal, cujo nome era uma afronta, e um novo partido ultranacionalista chamado Rodina, Mãe Pátria, enquanto todos os outros, liberais e democratas, perderam o que tinham. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa declarou, abre aspas, as eleições descumpriram vários dos compromissos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e do Conselho da Europa, pondo em dúvida a disposição da Rússia para se alinhar aos padrões europeus de eleições democráticas. Fecha aspas. O The New York Times noticiou coisa bem diferente, publicando um editorial intitulado, abre aspas, os russos dão um pequeno passo rumo à democracia, fecha aspas, que, apesar do seu tom condescendente, era nitidamente positivo. No dia da eleição, o conceituado jornal não mencionou o criticismo dos observadores internacionais, mas no dia seguinte publicou um outro artigo a esse respeito. Já o Washington Post e o The Boston Globe simplesmente ignoraram as críticas em sua cobertura. O Los Angeles Times foi ainda mais longe. Num artigo extensíssimo, conseguiu minimizar a tal ponto a conclusão da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que esta acabou parecendo dizer justo o contrário. O jornal citava uma autoridade desse órgão que dizia que, abre aspas, a votação foi bem organizada e não percebemos nenhuma irregularidade digna de nota, fecha aspas. No texto, elogiava ainda o controle agora indiscutível de Putin sobre o parlamento russo, o que representaria uma chance de o presidente poder, abre aspas, implementar reformas adicionais, inclusive pondo fim à tão enraizada corrupção. Fecha aspas. Fora dos Estados Unidos, a imprensa foi mais crítica. Na véspera da eleição, o National Post, do Canadá, publicou uma nota que, já no título, trazia a matéria inteira. Abre aspas, racistas, assassinos e criminosos concorrem à Duma. Eleições parlamentares. 2 décadas depois da decadente era Yeltsin, a corrupção graça na Rússia. Fecha aspas. O Economist declarava a morte da democracia no país num editorial publicado um mês antes da eleição e depois noticiou o evento com uma reportagem especial que chamava o novo parlamento de, entre aspas, pesadelo dos democratas e acentuava a influência crescente dos ultranacionalistas. Mas a mídia mais influente do mundo, que possuía sem dúvida alguma o maior número de jornalistas trabalhando em Moscou, tinha dormido no ponto. Por quê? Em parte porque a política dos Estados Unidos tinha prioridade. No outono de 2000, quando Putin estava nacionalizando a televisão, a imprensa americana
estava exclusivamente voltada para a disputa eleitoral entre Bush e Gore. Nessa época, fui trabalhar no US News and World Report e passei os primeiros meses no novo emprego sem ter o que fazer. Não havia espaço para a Rússia na revista. Quando a eleição enfim terminou, a mídia americana se viu às voltas com as sequelas da bolha da internet que vinha provocando cortes nos orçamentos e reduções de preços que se estenderiam por mais de uma década. Muitos veículos de imprensa fizeram cortes em suas equipes de cobertura internacional, inclusive na Rússia, às vezes até a começar pela Rússia. Teve início, então, uma história que se autossustentava. Depois de dizer ao público e a si mesma que o país estava entrando num período de estabilidade política e econômica, a mídia americana definitivamente matou a história da Rússia, cortou os recursos disponíveis para a sua cobertura e, com isso, qualquer possibilidade que tivesse de acompanhar essa história. A ABC, que tinha dezenas e dezenas de funcionários ocupando um prédio inteiro no centro de Moscou, simplesmente fechou o escritório local. Nos demais veículos, os cortes não foram tão dramáticos, mas foram igualmente drásticos. Escritórios inteiros foram substituídos por freelancers trabalhando em meio expediente. Apenas uns poucos jornais, o The New York Times, o Wall Street Journal e o Los Angeles Times, conservaram seus escritórios com repórteres contratados e equipes de apoio. Em junho de 2001, George W. Bush encontrou Putin pela primeira vez, ocasião que provocou a célebre frase, abre aspas, olhei nos olhos daquele homem e pude ver a sua alma, fecha aspas, por parte do presidente norte-americano. Em seus exuberantes relatos desse fato, a imprensa praticamente ignorou que Putin não apenas estava visivelmente menos entusiasmado com o novo amigo, mas ainda alertou os Estados Unidos, dizendo que o período de hostilidades, iniciado com o bombardeio da Iugoslávia pela OTAN em 1999, estava longe de poder ser considerado encerrado. Então veio o 11 de setembro, e de repente, a luta da Rússia na Chechênia passou a ser vista como parte da guerra travada entre o mundo ocidental e o terrorismo dos fundamentalistas islâmicos, contra todas as evidências disponíveis que incluíam, entre outras coisas, a revogação por Putin de um acordo concluído durante o governo Yeltsin, segundo o qual o país pararia de vender armas ao Irã e aos Estados Árabes, num montante de vários bilhões de dólares por ano. E, por uma circunstância geográfica, os principais órgãos da imprensa norte-americana começaram a ver Moscou não tanto como a capital da Rússia, mas principalmente como base para reportagens a serem realizadas no Afeganistão e mais tarde no Iraque. O desejo por relatos de guerra era insaciável, e a Rússia foi relegada àquele tipo de história que os jornalistas noticiavam de passagem entre assuntos realmente importantes. O que enviavam aos seus jornais eram artigos que só serviam para confirmar a narrativa já existente, criada por aqueles que haviam inventado a imagem de Putin como o jovem e energético reformista liberal. O fato de não haver muito para contar sobre esse enredo em particular não parecia preocupar em absoluto a maior parte dos jornalistas e editores norte-americanos. Eles enfeitavam a nacionalização da mídia, retratavam a nomeação de delegados federais para supervisionar governadores eleitos como uma tentativa de ordenar o caos, ignoravam inteiramente os retrocessos na reforma do judiciário e centravam cada vez mais as notícias em tópicos econômicos. A diferença de Yeltsin, que parecia sempre estar dando 2 passos para a frente e 1 para trás na reforma econômica, num constante esforço para apaziguar a oposição,
Putin encheu tanto a sua equipe e assessoria econômicas de liberais confessos. O seu premier era o ex-ministro das Finanças, um aparatique impregnado da tradição burocrática soviética, mas genuinamente comprometido com as reformas efetivamente instituídas nos anos 1990 e, o que foi bem conveniente para Putin, a tal ponto concentrado na sua tarefa que não tinha olhos para qualquer outro setor do governo. Mesmo antes de se tornar presidente em exercício, enquanto ainda era um mero sucessor indicado, Putin formou uma equipe encarregada de criar um plano para o desenvolvimento econômico do país e, para coordená-la, indicou um economista liberal que havia trabalhado para Sobchak. Depois da eleição, o tal coordenador tornou-se ministro do Desenvolvimento Econômico, posto criado especialmente para ele. E, acima de tudo, Putin nomeou Andrei Larionov, seu assessor econômico. Este foi o primeiro nome indicado pelo presidente eleito, e foi um gesto que visava a provocar impacto. As opiniões de Larionov eram conhecidíssimas. Membro do Clube dos Economistas de São Petersburgo nos anos 1980, tornou-se, com o passar do tempo, um liberal radical, consumado e articulado. Nos Estados Unidos, Larionov seria chamado ultraconservador e, nada mais adequado, acabou assumindo um posto no Instituto Cato, um centro de estudos radicalmente liberal sediado em Washington. Mas na Rússia, a sua visão o situava no lado politicamente liberal do espectro. Larionov não acreditava no aquecimento global e acreditava no ilimitado potencial autorregulador do mercado livre. Também era conhecido por sua mente brilhante e analítica e pelo temperamento irascível que o deixou à margem da maioria dos acontecimentos-chave dos anos 1990. A sua indicação surpreendeu a todos, inclusive ao próprio Larionov. Na tarde do dia 28 de fevereiro de 2000, Larionov estava trabalhando no seu escritório entulhado num minúsculo centro de estudos que dirigia em Moscou, situado na Staraya Plochad, velha praça, de frente dos escritórios da administração presidencial e a menos de 1 quilômetro do Kremlin. O Instituto de Análise Econômica não podia estar mais longe do poder, considerando-se que Larionov ainda estava muito ligado à maioria das pessoas que vinha se ocupando de política econômica havia anos. De vez em quando, convidavam-no para fazer uma palestra para quem tinha algum poder de decisão, como aconteceu, por exemplo, às vésperas do calote de 1998, quando ele alertou a todos sobre o profundo desastre, mas aparentemente os seus conselhos eram considerados exercícios acadêmicos. Por anos a fio, o seu status quo foi a frustração. Tinha o respeito dos seus pares poderosos, mas nenhuma influência sobre eles. Mas às 4 da tarde do dia 28 de fevereiro, menos de um mês antes da eleição presidencial, o telefone tocou, chamando-o para um encontro com Putin naquela noite. A reunião durou 3 horas. A certa altura, um assistente entrou para informar ao futuro presidente que as tropas federais tinham acabado de ocupar a cidade de Chatoy, na Chechênia. Putin ficou tão feliz, disse Larionov tempos depois. Gesticulava empolgado, dizendo: "Nós lhes demos uma lição, acabamos com eles." E já que eu não tinha nada a perder, disse tudo o que pensava sobre a guerra na Chechênia, que achava que as tropas russas estavam cometendo um crime sob o seu comando. E Putin continuou dizendo que todos eles eram bandidos, que ia dar cabo deles e que estava ali para garantir a integridade da Federação Russa.
As palavras que me disse em particular foram exatamente as mesmas que sempre usou falando em público sobre essa questão. A sua posição era sincera. E a minha posição sincera era que aquela guerra era um crime. A conversa durou 20 ou 30 minutos e foi esquentando. O nada diplomático Hilarionov sabia exatamente como aquilo ia acabar. Nunca mais voltaria a ser chamado, e era mais uma porta que se fechava, porque, como sempre, com a sua intransigência apaixonada, ele não conseguia se ajustar às situações. Foi então que aconteceu algo notável. Putin se calou por um segundo, mudou a expressão facial, eliminando qualquer sinal de paixão do rosto, e disse: Chega, não vamos continuar discutindo sobre a Chechênia. Durante as 2 horas seguintes, os dois homens falaram sobre economia. Ou melhor, Putin permitiu que Hilarionov lhe desse uma verdadeira aula. Quando se despediram, o futuro presidente sugeriu que os dois voltassem a se encontrar no dia seguinte. Imediatamente, Hilarionov deu mais 2 mancadas. Disse não e mencionou a razão da sua recusa. Tinha um compromisso: festejar o aniversário da chegada à Rússia de sua esposa americana. E como ela havia chegado a Moscou num ano bissexto, aquela data só podia ser comemorada a cada 4 anos. No entanto, em vez de se ofender com aquela recusa, ou com a justificativa para ela, Putin simplesmente propôs outra data. Mais uma vez, Hilarionov lhe deu uma aula sobre economia, e 2 semanas depois da eleição, em 12 de abril de 2000, ele foi indicado para a assessoria da presidência. Hilarionov estava absolutamente seduzido. Durante anos, achou que as reformas econômicas do país estavam sendo conduzidas de forma errada e talvez até prejudicial, mas se vira impotente diante da política. Agora teria acesso irrestrito ao chefe de Estado, que parecia genuinamente interessado no que ele tinha a dizer, e nem de longe afugentado pelo seu estilo de comunicação. Como acontece com a maioria das pessoas, quando Hilarionov encontrava nos outros características que lhe faltavam, tendia a interpretá-las como manifestações de alguma capacidade notável. Ao falar comigo sobre sua indicação 11 anos depois, Hilarionov insistia em afirmar que Putin era um homem extraordinário e mencionava como principal evidência disso a sua habilidade em controlar as emoções. A esse respeito, existe uma quantidade considerável de evidências do contrário, havendo até várias situações que mostram Putin perdendo o controle em público. Mas sendo alguém intrinsecamente incapaz de guardar as próprias opiniões para si mesmo, Hilarionov continuava impressionado com a capacidade que teve o presidente de simplesmente desligar o botão no caso da conversa sobre a Chechênia, e aparentemente até mesmo com a apatia de Putin. No fundo, Hilarionov padeceu imaginando que podia ser sistematicamente enganado, e foi exatamente isso que lhe permitiu ser enganado por um bom tempo. Por sua simples presença, Hilarionov e os outros economistas mais próximos a Putin mandaram um evidente recado à imprensa dos Estados Unidos. Mas, aparentemente, os jornalistas norte-americanos não se deram conta da essência da história de Putin, porque algumas das suas fontes mais importantes não estavam percebendo ou estavam voluntariamente ignorando a história. O grande capital estava feliz com Putin. A economia vinha crescendo a passos firmes depois de ter chegado ao fundo do poço em 1998, quando o rublo caiu tanto que a produção doméstica, ineficaz como era, finalmente se tornou lucrativa.
Em inícios dos anos 2000, os preços do petróleo começaram a subir, embora não o suficiente para tornar a produção doméstica irrelevante, o que viria a acontecer mais tarde. Isso estava começando a proporcionar belos resultados para investidores que haviam entrado no mercado russo quando ele estava no seu nível mais baixo. Entre esses investidores, uma figura-chave era William Browder, neto de um ex-dirigente do Partido Comunista dos Estados Unidos e casado com uma russa. Browder era um verdadeiro ideólogo. Veio para a Rússia para construir o capitalismo. Acreditava piamente que, fazendo os seus investidores ganharem dinheiro, estava criando um brilhante futuro capitalista para um país que amava por herança. A sua estratégia de investimento era direta e eficaz. Comprava uma quantidade pequena, mas significativa, de cotas de uma grande empresa, como por exemplo a estatal do gás ou uma gigante do petróleo. Depois, realizava uma investigação que acabava invariavelmente por revelar ilegalidades corporativas. E então lançava uma campanha pela reformulação da companhia. A corrupção era generalizada e facílima de ser demonstrada. A maior parte das grandes corporações era de conglomerados de empresas privatizadas nos últimos 3 ou 5 anos, cujos administradores agiam, segundo interesses conflitantes, quase sempre abertamente hostis aos novos proprietários. Os chamados dirigentes vermelhos roubavam seus empregadores sob o regime soviético e não viam motivo para agir de outra forma agora. Alguns dos novos proprietários assumiram a nova propriedade com uma atitude predadora. As revelações de Browder encontravam vários níveis de resistência. Na maioria das vezes, porém, ele conseguia operar ao menos algumas modificações. Com isso, o valor das ações, compradas invariavelmente por preços irrisórios, subia de forma considerável. A nova administração se interessou vivamente pelas investigações de Browder. Não foram poucas as vezes em que os seus homens se viram convocados a comparecer ao Kremlin, onde as suas apresentações em PowerPoint jamais deixavam de impressionar. Browder tinha certeza de que estava com tudo. Cada vez que a decisão de um tribunal ou de uma empresa de auditoria obrigava uma companhia russa a prestar mais atenção à lei, havia comemoração no escritório da organização que ostentava o pomposo nome de Hermitage Funds. O Spirit the Corps não se parece com nenhuma outra atividade que você possa ter, disse-me ele desolado. Porque é raríssimo conseguir ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo. No seu auge, o fundo, que havia começado com um investimento de 25 milhões de dólares, tinha 4 bilhões e meio investidos na economia nacional, o que fazia dele o maior investidor estrangeiro na Rússia. Browder tinha tamanha confiança na sua estratégia e no país que até quando o homem mais rico da Rússia foi preso, principalmente quando o homem mais rico da Rússia foi preso, ele comemorou. A seu ver, aquilo demonstrava que um novo presidente não se deteria diante de nada para estabelecer a lei e a ordem. O homem mais rico da Rússia estava viajando. Mikhail Khodorkovsky, nascido em 1963, tinha algo muito importante em comum, tanto com Illarionov quanto com Browder, algo que fazia com que esses 3 homens fossem extremamente diferentes de Putin e vulneráveis a ele. Agiam guiados por ideias. Os pais de Khodorkovsky, 2 engenheiros moscovitas que passaram a vida inteira trabalhando numa fábrica de instrumentos de medição, escolheram não demonstrar o próprio ceticismo político
para o filho único. Esse era um dilema bem comum entre os pais. Dizer abertamente o que pensavam da União Soviética e correr o risco de ver o filho sofrendo, dividido entre duas opiniões e tendo de usar subterfúgios, ou fazer dele um conformista satisfeito. O resultado dos seus esforços, porém, ultrapassou em muito qualquer expectativa. Conseguiram criar um comunista fervoroso e um soviético patriota, um membro de uma espécie que parecia absolutamente extinta. Depois de se formar em engenharia química, Mikhail Khodorkovsky optou por trabalhar no Comitê Komsomol. Ele não tinha nenhuma outra intenção por trás dessa escolha, mas na segunda metade dos anos 1980, a sua opção profissional o deixou em excelentes condições para tirar proveito de oportunidades quase oficiais e muitas vezes extralegais de ingressar nos negócios. Aos 20 e tantos anos, Khodorkovsky já tinha se arriscado no ramo comercial, importando computadores pessoais para a União Soviética e, principalmente, no das finanças, concebendo formas de extrair dinheiro da mastodôntica economia soviética, em que a circulação da moeda era mantida sob rígido controle. Trabalhou como assessor econômico no primeiro governo de Yeltsin, quando a Rússia ainda fazia parte da União Soviética. Durante o fracassado golpe de agosto de 1991, esteve nas barricadas, diante da Casa Branca russa, ajudando fisicamente a defender o seu governo. Em outras palavras, no início da década de 1990, o ex-funcionário do Komsomol estava inteiramente mudado. Com um amigo e sócio, um ex-engenheiro de software chamado Leonid Nevzlin, escreveram um volumoso manifesto capitalista intitulado O Homem com um Rublo. O objetivo de Lenin era aniquilar os ricos e a riqueza em si, e criar um regime que bania a própria possibilidade de se enriquecer. Escreveram eles, desmascarando a ideologia que Khodorkovsky prometera defender em outros tempos. Quem quisesse ganhar dinheiro era equiparado aos criminosos comuns. Já é hora de parar de viver de acordo com Lenin. A luz que nos guia é o lucro obtido de forma estritamente legal. Nosso Senhor é Sua Majestade, o dinheiro, pois só Ele pode nos conduzir à riqueza como padrão de vida. É hora de abandonar a utopia e nos dedicarmos aos negócios que nos deixarão ricos. Na época em que o livro foi publicado, em 1992, Khodorkovsky possuía o seu próprio banco e, como outros novos empresários, estava comprando títulos de privatização com o intuito de assumir o controle de várias companhias que antes eram propriedade do Estado. Nos anos 1995 e 96, o governo pediu empréstimos aos homens mais ricos do país, alavancando as cotas majoritárias das maiores companhias russas, que, pelo contrato, passariam às suas mãos no caso de o governo não conseguir saldar a sua dívida, como era de se esperar. O resultado foi que Khodorkovsky tornou-se dono da Yukos, um conglomerado petrolífero recém-criado cujas reservas estavam entre as maiores do mundo. A sua segunda reviravolta aconteceu em 1998. Naquele ano, a crise financeira havia obrigado o banco de Khodorkovsky a cessar as suas atividades. A companhia petrolífera enfrentava sérios problemas. O preço do barril no mercado mundial estava em $8, mas o equipamento obsoleto da Yukos fazia com que o custo de produção se elevasse a $12 por barril. A empresa não tinha dinheiro para pagar os milhares de empregados. Fui para as plataformas, escreveu ele mais de 10 anos depois, e ninguém sequer gritou comigo. Não iam fazer greve, eram pessoas compreensivas, só que estavam ficando famintas.
principalmente os mais jovens que tinham filhos pequenos e não tinham horta em casa. E havia ainda os hospitais. Antes disso, comprávamos os remédios, mandávamos as pessoas para serem tratadas onde fosse necessário, mas agora não tínhamos mais dinheiro. O pior de tudo, porém, eram aqueles rostos compreensivos. Aquela gente estava simplesmente dizendo: nunca esperamos nada de bom e ficamos gratos por você vir aqui falar conosco. Vamos ter paciência. Aos 37 anos de idade, um dos homens mais ricos da Rússia descobriu o conceito de responsabilidade social. Na verdade, é provável que achasse que o tinha inventado. Acabou percebendo que o capitalismo podia tornar as pessoas ricas e felizes, mas também pobres, famintas, infelizes e impotentes. Então Khodorkovsky resolveu criar uma sociedade civil na Rússia. Até então, escreveu ele, eu encarava os negócios como um jogo em que queremos ganhar, mas onde perder também é uma opção. Um jogo no qual centenas de milhares de pessoas vinham trabalhar de manhã para jogar comigo, e no fim do dia voltavam para casa, coisa que não tinha mais nada a ver comigo. Era uma meta extremamente ambiciosa, mas para um dos poucos homens que acreditavam que haviam criado um mercado econômico a partir do nada, não era absurdamente ambiciosa. Khodorkovsky instituiu uma fundação e a batizou de Otkritaya Russia, Rússia Aberta. Inaugurou cybercafés no interior para que as pessoas pudessem aprender coisas e falar umas com as outras. Criou centros de treinamento para jornalistas pelo país afora e patrocinou viagens de estudos de um mês a Moscou para os mais talentosos jornalistas da TV. Fundou um colégio interno para crianças carentes. Depois da tragédia de Beslan, várias dezenas de sobreviventes foram estudar no seu estabelecimento. Em pouco tempo, estava ocupando o espaço deixado pela retirada das fundações ocidentais e do governo. Afinal, agora a Rússia era considerada uma democracia estável. Havia quem dissesse que ele financiava mais da metade das organizações não governamentais existentes na Rússia. Havia quem dissesse que financiava 80% desse total. Em 2003, a Yukos prometeu uma doação de 100 milhões de dólares ao longo de 10 anos para a Universidade Estatal Russa de Humanidades, a melhor escola de artes liberais do país. Era a primeira vez que uma empresa privada contribuía com uma quantia tão significativa para uma instituição educacional. Khodorkovsky começou a se preocupar também com a ideia de transformar a sua companhia numa corporação gerida de forma adequada, transparente. Contratou a McKinsey & Company, o gigante mundial do ramo da consultoria empresarial, para reformular a sua estrutura administrativa, e a PricewaterhouseCoopers, outro gigante global, para criar a sua estrutura contábil a partir do zero. Antes da chegada da Pricewaterhouse, tudo que os contadores da Yukos sabiam fazer era esbravejar e, de vez em quando, roubar um pouquinho. Disse-me o ex-advogado tributarista de Khodorkovsky. Tiveram de aprender tudo. Os seus sócios ficaram resmungando. Todo aquele esforço de Khodorkovsky parecia descabido, mas ele estava determinado a fazer da Yukos a primeira corporação multinacional russa. Com esse intuito, contratou uma firma de relações públicas com sede em Washington. Agendamos 5 entrevistas em Nova York e passamos o dia inteiro indo de uma para outra. Foi o que contou o funcionário que trabalhou com ele. São poucos os executivos que perderiam tanto tempo assim. Conseguimos uma reportagem de capa na Fortune. Ele virou o garoto propaganda
do que as pessoas esperavam que viesse a acontecer com a Rússia. O capital social da Yukos cresceu vertiginosamente, graças apenas em parte ao aumento do preço do petróleo, em parte aos sistemas de perfuração e de refinação recém-modernizados, o que reduziu de forma drástica o custo de produção e, em parte, a nova transparência que a empresa havia adquirido. Khodorkovsky era o homem mais rico da Rússia e tinha tudo para se tornar o homem mais rico do mundo. Em 2 de julho de 2003, Platon Lebedev, presidente do conselho da empresa-mãe da Yukos, o grupo Menatep, foi preso. Semanas depois, o chefe de segurança da Yuko, um ex-agente da KGB, estava atrás das grades. O próprio Khodorkovsky foi alertado por quem tinha algum conhecimento de causa, mas também por quem simplesmente seguia a óbvia lógica dos eventos, que à sua vez não tardaria. Alguém chegou até a escrever uma receita para evitar a prisão. O tal documento, encomendado por um dos seus relações públicas, jamais foi visto por Khodorkovsky, porque outro funcionário do mesmo setor o rasgou, enfurecido. Fosse como fosse, uma coisa era evidente. Khodorkovsky precisava deixar a Rússia. Foi exatamente o que fez o seu sócio e coautor do livro O Homem com o Rublo, Leonid Nevzilin. Mudou-se para Israel. Khodorkovsky passou algum tempo nos Estados Unidos, mas logo voltou e saiu em turnê pelo país. Tinha uma palestra que ele vinha dando havia pouco mais de um ano. Fui assisti-la uma vez, quando ele foi falar para um grupo de jovens escritores reunidos a pedido do próprio Khodorkovsky. O tema da tal palestra era que a Rússia devia se integrar ao mundo moderno, parar de administrar as suas empresas como, na melhor das hipóteses, feudos medievais e, na pior, como prisões. Transformar a sua economia, baseando-a na exportação de conhecimento e tecnologia, em vez de baseá-la na exportação de petróleo e gás. Valorizar o seu povo inteligente e instruído, como nós, escritores, e pagar bem pelo seu trabalho. Khodorkovsky não era um bom orador. Em geral, assumia uma postura rígida, e a sua voz era macia e estranhamente aguda para um homem da sua altura, da sua aparência e da sua fortuna. Mas tinha a seu favor a força da convicção e o peso da sua reputação. Normalmente, as pessoas queriam saber o que ele estava querendo lhes dizer. Em vez de deixar a Rússia ou se ajoelhar diante de Putin, pois era exatamente este o conselho escrito no tal papel rasgado, Khodorkovsky decidiu criar um circuito de palestras. Contratou Marina Litvinovich, ex-marqueteira do presidente, para treiná-lo a falar em público. Ela lhe disse que ele costumava se estender sobre uma ideia mesmo depois que o público já havia sido fisgado e que isso lhe fazia perder o ritmo da argumentação. Khodorkovsky, alguns auxiliares e 8 guarda-costas começaram então uma jornada de vários meses vivendo a bordo de um jato fretado. Ele rodou o país todo, falando para estudantes, trabalhadores e, certa vez, até para um grupo de recrutas, embora esse compromisso pareça ter sido um erro por parte de um organizador. Litvinovich ficava sentada na primeira fila, tendo nas mãos uma folha de papel ofício, onde estava escrita a palavra ritmo. Sempre que o homem mais rico da Rússia retomava o seu velho hábito, ela erguia o papel para que ele o visse. Em 18 de outubro de 2003, num fim de semana, a equipe de Khodorkovsky estava em Saratov, cidade às margens do Volga. E estava nevando, e, o que não é comum nessa época do ano, a neve se acumulava no chão. Por algum motivo que ninguém entendeu muito bem, ou pelo menos que ninguém explicou, o grupo todo saiu à rua e foi andar por aquele chão branco.
Quando voltaram ao hotel, Khodorkovsky lhes deu boa noite meio de repente e desapareceu. Em pouco tempo, os demais estavam inteiramente bêbados. Na manhã seguinte, Khodorkovsky mandou que Litvinovitch voltasse para Moscou. Fazia semanas que ela não via o filho de 3 anos, e o empresário poderia dar conta do próximo compromisso sem a sua presença. O telefone tocou nas horas mais escuras que antecederam o amanhecer do dia 25 de outubro. Khodorkovsky havia sido preso no aeroporto de Novosibirsk, às 8 da manhã, 5 horas pelo fuso de Moscou. Então foi por isso que ele me mandou voltar para casa, pensou Litvinovitch. Anton Drell, advogado do empresário, recebeu um recado misterioso da parte de terceiros. Abre aspas, o Sr. Khodorkovsky pede para lhe informar que ele foi preso. Disse que o senhor saberia o que fazer. Fecha aspas. Bem típico de Khodorkovsky, pensou Drell, que não tinha uma ideia do que poderia fazer. Mas para o final da manhã, o advogado recebeu outra ligação. Aqui é Mikhail Khodorkovsky. O senhor poderia vir à Procuradoria-Geral agora mesmo? Perguntou ele com sua característica formalidade. Pelo visto, já tinha sido transferido para Moscou. Horas mais tarde, Khodorkovsky era indiciado sob várias acusações, entre as quais fraude e evasão fiscal. 18 meses depois, Khodorkovsky foi declarado culpado, não de 6, mas de 7 acusações, e sentenciado a 9 anos numa colônia penal. Bem antes do término dessa sentença, ele foi indiciado por outras tantas acusações e, dessa vez, condenado a 14 anos atrás das grades. Em ambas as ocasiões, Lebedev, o ex-presidente do grupo, também foi julgado e condenado pelas mesmas acusações. Outros indivíduos ligados a Yukos, entre os quais o ex-chefe de segurança, alguns advogados e diversos gerentes, não apenas da própria Yukos, mas de várias das suas subsidiárias, também foram processados e condenados a penas igualmente severas. Outros tantos fugiram do país. Até a Anistia Internacional, de início abertamente relutante em assumir o caso de um bilionário, acabou por declarar Khodorkovsky e Lebedev prisioneiros de consciência. Ninguém, ao que parece, nem mesmo os seus carcereiros, duvidava, depois de certo ponto, que o empresário havia sido preso injustamente. Mas mesmo 8 anos após a sua prisão, ninguém sabia dizer o que exatamente Khodorkovsky teria feito e que lhe custara a liberdade e a fortuna. O próprio Khodorkovsky e vários dos seus auxiliares achavam que ele estava sendo punido por denunciar a corrupção. Em fevereiro de 2003, Putin tinha se reunido com os empresários mais ricos da Rússia para uma rara discussão a qual a mídia teve acesso. Khodorkovsky chegou com uma apresentação em PowerPoint. Eram 8 slides, simples, contendo fatos que todos os presentes conheciam muito bem, embora alguns, de certo, tentassem fingir ignorá-los. O 6º slide era intitulado, abre aspas, a corrupção custa à economia russa mais de 30 bilhões de dólares por ano, fecha aspas, e citava 4 estudos diferentes que chegavam mais ou menos à mesma quantia. O 8º se intitulava, abre aspas, a criação de uma nova geração, fecha aspas, e continha um gráfico comparando 3 instituições de educação superior. Uma que formava gerentes para a indústria petrolífera, outra que treinava inspetores da Receita e uma terceira que preparava funcionários públicos civis. A concorrência para ingressar nesta última era de quase 11 candidatos por vaga. Para os aspirantes a inspetor da Receita, eram cerca de 4 candidatos por vaga e os futuros gerentes da indústria petrolífera,
só precisavam superar menos de 2 pessoas por vaga, embora o piso salarial dessa categoria fosse de 2 a 3 vezes maior que o do setor público. Aqueles, frisou Khodorkovsky, eram apenas números oficiais. Os estudantes do ensino médio estavam escolhendo a sua carreira, contando com a renda proveniente da corrupção. Enquanto falava, Khodorkovsky também mencionou a recente fusão da Rosneft, a gigantesca estatal do ramo petrolífero, com uma empresa privada bem menor. Todo mundo acha que a negociação teve, digamos, uma segunda camada, disse ele, fazendo alusão ao preço flagrantemente elevado que a Rosneft havia pago. O presidente da Rosneft está aqui. Talvez ele queira fazer algum comentário. O presidente da Rosneft não fez questão alguma de comentar o assunto, o que pareceu uma constrangida e pública admissão de culpa. Quem respondeu a Khodorkovsky foi o próprio Putin. Exibia no rosto o mesmo sorriso meio torto que se viu naquela entrevista coletiva em que ele sugeriu que o jornalista francês fosse castrado. A expressão facial, que indicava que ele estava encontrando dificuldade para conter a raiva. Algumas companhias, inclusive a Yukos, têm reservas extraordinárias. A questão é, como ela as conseguiu? Indagou ele, movendo-se na cadeira e erguendo o ombro direito, num gesto que fazia com que parecesse maior. No rosto, o sorriso de bandido deixava claro que aquilo era uma ameaça, não uma pergunta. A sua própria empresa teve lá os seus problemas com impostos. E, justiça seja feita, a sua direção deu um jeito de acertar as coisas e sanear todos os problemas com o Estado. Aliás, quem sabe não é por isso que há tanta concorrência para ingressar na escola de inspetores fiscais? Em outras palavras, Putin acusou Khodorkovsky de ter subornado os fiscais da fazenda e ameaçou sua companhia com uma intervenção. Havia, pois, aqueles que pensavam que os motivos da prisão de Khodorkovsky eram políticos. Ele se metia demais. Fez doações a partidos políticos, inclusive ao Partido Comunista. Logo depois da detenção de Lebedev, em julho, Khodorkovsky pediu ao primeiro-ministro Kasianov, com quem mantinha uma relação distante, mas cordial, que tentasse descobrir o que havia acontecido. Precisei fazer umas 3 ou 4 investidas, disse-me Kasianov. Putin continuava dizendo que a Procuradoria-Geral sabia o que estava fazendo, mas finalmente ele me disse que a Yukos andava financiando partidos políticos, não só os pequenos partidos liberais que ele havia sido autorizado a financiar, mas também os comunistas, e isso sem qualquer autorização do governo. 8 anos mais tarde, Nevzlin, o sócio da Yukos que deixou o país, insistia em afirmar que as doações feitas pela empresa ao Partido Comunista tinham evidentemente sido aprovadas pelo Kremlin. Algumas pessoas mais chegadas a Khodorkovsky começaram a chamar essa história do financiamento aos partidos de duplo jogo duplo. A seu ver, Khodorkovsky havia caído numa cilada armada por alguém do círculo mais próximo a Putin, próximo o bastante para comunicar a um empresário, mentindo, que o governo aprovara seu financiamento ao Partido Comunista. Todas essas discussões aconteceram na largada para a eleição parlamentar de dezembro de 2003, aquela depois da qual o The New York Times escreveu: os russos dão um pequeno passo rumo à democracia. Um terceiro grupo de observadores tinha a mais simples de todas as explicações para o destino de Khodorkovsky. Pelo amor de Deus, ele não foi preso por sonegação de impostos ou por roubar petróleo, disse-me Larionov 7 anos e meio depois do ocorrido. Ele foi preso porque era e continua sendo um ser humano independente, porque se recusou a se curvar, porque continuou sendo livre,
Este Estado pune as pessoas por serem independentes. Mas em outubro de 2003, quando surgiu a notícia da prisão, a sua natureza sombriamente absurda estava longe de ser óbvia para todos. William Browder, por exemplo, comemorou. Num texto para o Moscow Times, publicação em língua inglesa distribuída entre os investidores, ele escreveu: devíamos dar pleno apoio a Putin na tarefa de recuperar o controle do país que está nas mãos dos oligarcas. No dia 13 de novembro de 2005, Browder chegou a Moscou, voltando de Londres. Já fazia 9 anos que ele morava na Rússia, e embora não falasse a língua, sentia-se tão à vontade na cidade quanto qualquer um de seus habitantes. O dinheiro lhe garantiu um nível de conforto familiar no patamar das pessoas consideradas muito ricas em países produtores de petróleo. A partir do momento em que aterrissava em Moscou, ingressava num luxuoso percurso paralelo, pois passava rapidamente pelas formalidades do aeroporto e encontrava à sua espera um motorista, um ex-policial que ainda usava as antigas credenciais, o que fazia dele um verdadeiro rei no trânsito sem lei da capital. Dessa vez, porém, Browder se viu encrencado na sala VIP do aeroporto. Aparentemente, o seu passaporte ficara retido no controle. Poucas horas mais tarde, penetrou na área de detenção, uma sala nua, com umas cadeiras de plástico frias e várias outras pessoas detidas, cada uma delas prisioneira do seu próprio destino. 15 horas depois de desembarcar, Browder foi posto num avião de volta a Londres. O seu visto russo havia expirado. Só podia ser um grande mal-entendido. Browder ligou para os ministros e assessores do Kremlin, que haviam gostado tanto das suas apresentações em PowerPoint. Todos foram vagos, evasivos, reservados. Depois de vários telefonemas, começou a se afigurar que aquela história do visto não seria resolvida tão depressa assim. A despeito de toda a confiança que tivesse nas boas intenções de Putin, uma coisa era certa. Browder sabia que nenhum negócio podia ficar abandonado na Rússia. Começou então a transferir suas operações para Londres. Os analistas foram embora. O fundo se desfez de 4,5 bilhões de dólares de ações de companhias russas, sem que ninguém parecesse perceber isso. Em fins do verão de 2006, as empresas do Hermitage Fund da Rússia eram simplesmente cascas, com um pequeno escritório em Moscou que a secretária visitava de vez em quando. Ela estava lá junto com um funcionário da equipe de Londres quando 25 fiscais da Receita apareceram e reviraram o escritório inteiro. Não tardou muito, e o mesmo número de fiscais, liderados pelo mesmo coronel que comandou a primeira inspeção, entrou nos escritórios da empresa jurídica do Hermitage Fund, aparentemente em busca de selos, estampilhas e documentos de registro de 3 holdings, por meio das quais o fundo de Browder gerenciava os seus investimentos. Quando um advogado objetou, dizendo que eles não haviam trazido os mandados de busca necessários, foi levado para uma sala de reuniões e espancado. 4 meses mais tarde, Browder recebeu a notificação da condenação multimilionária por um tribunal de São Petersburgo das suas companhias. Ele, que havia sido alertado pela revogação do seu visto, ficara assustado com as intervenções dos fiscais da Receita. Estava agora absolutamente aterrorizado diante de uma sequência de eventos que não tinham qualquer explicação sensata. Por que os fiscais da Receita precisariam de registros, selos e estampilhas de companhias que não passavam de fachadas? Como poderia haver processos contra essas companhias se os seus representantes nem sequer sabiam da existência de inquéritos ou de audiências judiciais? Browder pediu que os seus advogados em Moscou
investigassem a situação. Mas não foi um advogado, e sim um jovem contador, que depois de mais de um ano de investigações, conseguiu enfim reconstituir uma sequência de acontecimentos inteiramente absurda, quase inacreditável, mas nem por isso menos lógica. Sergei Magnitsky descobriu que as 3 empresas de fachada haviam sido novamente registradas em nome de outras pessoas, todos criminosos condenados. Depois foram processadas por outras firmas que apresentaram contratos supostamente comprovando que as empresas roubadas lhes deviam dinheiro. 3 tribunais diferentes, em cidades diferentes da Rússia, realizaram o julgamento às pressas e condenaram as ex-companhias de Browder a pagar $1 bilhão, quantia que correspondia exatamente ao lucro declarado ao imposto de renda pelas 3 empresas. Em seguida, os novos proprietários das firmas requereram às autoridades da Receita a devolução de todos os impostos por eles pagos. A justificativa apresentada era o fato de, no papel, as companhias não terem mais lucro. Tal devolução, totalizando $230 milhões, foi efetivada num dia, em dezembro de 2007. A quantia foi transferida para os novos proprietários das tais firmas e desapareceu do sistema bancário russo. Ao que tudo indica, Magnitsky descobriu um esquema fraudulento que envolvia tanto as autoridades da Receita quanto tribunais em pelo menos 3 cidades. Se os juízes não estivessem implicados na história, não teriam sacramentado condenações com tanta facilidade e de forma tão rápida. E a Receita não teria processado a devolução com tamanha rapidez. O mais provável é que não tivesse sequer admitido tal devolução, considerando-se que os advogados de Browder já haviam apresentado 6 queixas diferentes alegando o roubo das empresas. Isso se o esquema todo não tivesse sido orquestrado nos altos escalões daquele órgão ou bem perto deles. Browder, o ideólogo de sempre, viu uma brecha na situação. A essa altura, acreditava que o seu banimento da Rússia tinha sido uma decisão lá do topo. Embora ainda não soubesse exatamente por quê, podia admitir que alguém em cujos calos tivesse pisado devia ter conspirado para convencer o presidente ou alguém bem próximo a ele que Browder era persona non grata. Mas agora havia uma chance de começar tudo de novo e salvar a Rússia. Não é possível que o presidente do país permita que 230 milhões em dinheiro público sejam roubados, pensou ele. Quero dizer, o crime envolvendo impostos é de um cinismo tão grande. Se você tomasse alguma providência a esse respeito, as pessoas iriam dizer que não podia ser verdade. O esperado seria ver equipes da SWAT e helicópteros descendo do céu para apanhar a todos os envolvidos, todos os bandidos. Magnitsky redigiu 15 queixas diferentes com o intuito de denunciar a fraude e dar início a uma investigação. Mas em vez de as equipes da SWAT descerem dos céus, começaram a chover provas de crimes sobre os especialistas que Browder havia contratado. 7 profissionais de 7 escritórios diferentes foram notificados que estavam sendo investigados sob várias acusações. Foi o bastante para Browder oferecer a todos refúgio na Grã-Bretanha. Sabe, estudei para ser analista financeiro, disse-me ele alguns anos mais tarde, em parte tentando explicar como tudo aquilo tinha sido difícil para ele, em parte tentando justificar por que tinha levado tanto tempo para compreender a gravidade da situação. Não era soldado, não me ensinaram que as pessoas estariam pondo a própria vida em risco. Procurei cada um daqueles advogados e disse: lamento muito que isso esteja acontecendo. Não era minha intenção deixar você em situação de ameaça.
E não é minha intenção permitir que você continue sob ameaça. Quero que deixe a Rússia por minha conta, que venha para Londres por minha conta e que se instale aqui por minha conta. Não foi fácil ter essa conversa com nenhum deles. Todos tinham mais de 40 anos, estavam no auge da carreira. Alguns não falavam uma palavra de inglês. E eu estava lhes pedindo que abandonassem a própria vida, a profissão, toda a sua comunidade e de uma hora para outra fossem viver no exílio para se protegerem do perigo. 6 dos 7 representantes de Browder aceitaram a sua proposta e se mudaram para Londres. O único que recusou foi Sergei Magnitsky, o contador de 36 anos, o mais jovem do grupo. E foi esse o motivo apontado por Browder para explicar a recusa do rapaz. O Sergei era de uma geração que acreditava que a Rússia estava mudando. Havia uma nova Rússia, talvez imperfeita, mas que estava melhorando. Os princípios fundamentais da lei e da justiça existiam. Essa era a sua premissa. Não estamos em 1937, disse-me ele. Não fiz nada de errado e conheço a lei. Não existem meios legais para eles virem me prender. No dia 24 de novembro de 2008, Sergei Magnitsky foi preso, acusado de envolvimento no esquema de fraudes que tentou denunciar. Como acontecera com o seu cliente 3 anos antes, de início ele teve certeza que se tratava de um mal-entendido, que logo seria esclarecido com o auxílio dos seus advogados. Na primeira audiência a que compareceu, alegou que devia ser solto, entre outras razões, porque o seu filho estava com uma forte gripe. Era evidente que o rapaz estava certo que aquelas provações seriam coisa de uns poucos dias. Mas não só ele não foi solto, como as condições de sua detenção pioraram bastante, pois ficou sendo transferido para lá e para cá entre 2 cadeias de Moscou. Não permitiram que visse a esposa nem a mãe. Adoeceu e qualquer atendimento médico lhe foi taxativamente negado. Em 16 de novembro de 2009, Sergei Magnitsky morreu na prisão aos 37 anos. Depois da sua morte, a família recebeu os cadernos onde ele havia copiado meticulosamente todas as queixas, apelações e requerimentos que redigiu. Quando percebeu que sua prisão não era um mal-entendido, engajou-se numa feroz batalha unilateral, escrevendo 450 documentos nos 358 dias que passou encarcerado. Criou uma verdadeira enciclopédia de todos os abusos que sofreu. Descreveu as celas superlotadas, onde ficava reduzido a comer e escrever, sentado na própria cama. Numa dessas celas, as janelas estavam sem vidros e a temperatura ali dentro beirava o ponto de congelamento. Em outra, o vaso sanitário, ou melhor, o buraco no chão que servia de vaso sanitário, transbordou, inundando o chão de detritos. Relatou também que lhe negavam sistematicamente refeições quentes e, muitas vezes, qualquer comida que fosse por dias a fio. E o que era ainda mais atroz, negavam-lhe cuidados médicos, mesmo quando as suas dores abdominais crônicas ficavam tão fortes que ele não conseguia dormir. E isso apesar de ele escrever cartas documentando os seus sintomas e alegando os seus direitos legais a receber tratamento. Magnitsky morreu de peritonite. Browder e os seus especialistas em investimentos estavam, enfim, destinados a se tornarem soldados. Lançaram uma campanha extremamente visível, alardeada e efetiva, que denominaram Justiça para Sergei Magnitsky. Recolheram inúmeras provas contra as pessoas ligadas ao encarceramento e à tortura de seu colega, e contra todos os envolvidos no esquema de fraude que ele havia denunciado. Em poucos meses, projetos proibindo a concessão de vistos
e congelando quaisquer bens que aquelas pessoas pudessem possuir nos locais visados, tramitavam no Congresso norte-americano, no Parlamento Europeu e nos dos países membros da União Europeia. A essa altura, a história dominante da Rússia tinha enfim mudado na mídia norte-americana. Foi só mais para o fim do segundo mandato de Putin que a narrativa se modificou. Aos poucos, democracia emergente deu lugar a tendências autoritárias e foi evoluindo até traçar um quadro daquilo que se tornara praticamente uma tirania criminosa. Em 2003, quando Khodorkovsky tentou falar com Putin sobre corrupção, a organização Transparência Internacional classificou a Rússia como sendo mais corrupta que 64% das nações do mundo. No ranking anual estabelecido pela Transparência Internacional, o país aparecia como ligeiramente mais corrupto que Moçambique e um pouco menos que a Argélia. No seu relatório de 2010, a organização situou a Rússia como mais corrupta que 86% dos países do mundo. Agora, ela figurava entre a Papua Nova Guiné e o Tajiquistão. O país finalmente perdeu a sua bona fides aos olhos do comércio e da imprensa internacionais. Browder passava a vida criticando o regime russo, não apenas nos parlamentos do mundo inteiro, mas também em eventos como o Grande Fórum Anual Econômico realizado em Davos, na Suíça. Andrei Larionov tinha pedido exoneração do seu cargo. Todos tiveram o seu momento decisivo, disse-me ele. O meu foi Beslan. Foi aí que me dei conta que se tratava de um modus operandi. Havia a possibilidade efetiva de salvar vidas. E em vez disso, o Putin, optou por matar inocentes ao matar os reféns. Eu estava no trabalho e podia ver e ouvir, e pude ver tudo aquilo bem de perto. Vi que se o impasse continuasse por mais algumas horas que fossem, vidas seriam salvas, todas elas, ou a maioria. Não haveria ataque e as crianças, seus pais e seus professores teriam se salvado. E se era esse o caso, só podia haver uma explicação para atacar o prédio da escola naquela hora. Para mim, tudo ficou claro naquele dia 3 de setembro de 2004. E Larionov renunciou ao cargo de Sherpa, representante pessoal de Putin, no Grupo dos 8. Um dos seus maiores feitos havia sido justamente conseguir a admissão da Rússia como membro de pleno direito do G8. Ser assessor é uma coisa, disse ele. Ser assessor é ser assessor, é um cargo importante, mas não é o mesmo que representar pessoalmente alguém. E eu disse ao meu chefe que, naquelas circunstâncias, eu não podia mais exercer a função de seu representante pessoal. 6 meses depois, Larionov se exonerou também da função de assessor do presidente. Aquilo tudo tinha ficado simplesmente ridículo. Ninguém dava ouvidos aos meus pareceres sobre economia, ou o que quer que fosse. O trem do Estado russo estava correndo a toda, seguindo uma linha férrea inteiramente diferente. Ele começou então a escrever uma série de artigos duríssimos definindo essa linha férrea. A Rússia, escreveu Larionov, tornou-se o contrário de uma economia liberal. Um Estado beligerante, sem liberdade, comandado por um grupo corporativo. Como Browder, ele era agora um crítico incansável que circulava por toda a parte expressando abertamente a sua visão do regime de Putin. Mikhail Kasianov, o primeiro-ministro, também já não fazia parte do governo. Para ele, o momento decisivo foi a prisão de Khodorkovsky. Antes havia alguns indícios, disse-me ele. Houve a apropriação da televisão
E a maneira como foi conduzida a crise dos reféns no teatro, tudo isso foram indícios, mas eu não achava que fosse um plano. Achava que eram erros que poderiam ser corrigidos. Continuei pensando assim até que Lebedev e Khodorkovsky foram presos. Foi então que me dei conta que aquelas ações não eram erros fortuitos. Tratava-se de uma política. Esse era o entendimento geral que ele tinha da vida. Kasianov tinha cumprido rigorosamente a determinação de Putin para que ele não se metesse na sua seara, ou seja, nas questões políticas. Na verdade, cumpriu tal determinação tão à risca que se tornou voluntariamente cego para a vida política do país. Assim, no verão de 2003, quando Putin lhe disse que a perseguição contra Lebedev e Khodorkovsky era uma punição por eles terem feito doações ao Partido Comunista, Kasianov ficou chocado. Não conseguia acreditar que algo absolutamente legal exigisse permissão especial do Kremlin. O conflito entre Putin e o seu primeiro-ministro logo se tornou público. Kasianov criticou abertamente as detenções, chamando-as de medida extrema e infundada. Era evidente que Putin não manteria aquele premier sem papas na língua no seu segundo mandato, mas aparentemente a paciência do presidente se esgotou antes disso. Em fevereiro de 2004, um mês antes da eleição, ele exonerou o seu gabinete. Depois de exonerar Kasianov, Putin pretendia mantê-lo numa posição de menos evidência. Fez-lhe então 3 propostas, cada uma delas com mais insistência que a anterior. Havia a opção de chefiar o Conselho de Segurança ou administrar um novo empreendimento bancário relacionado ao Estado. Oferta esta que Putin repetiu 2 vezes. Quando Kasianov finalmente disse não, o tom de voz do ex-chefe passou de sedutor a ameaçador. Eu já estava na porta quando ele disse: Mikhail Mikhailovich, se você vier a ter algum problema com a receita, pode pedir ajuda. Mas é imprescindível que venha a mim pessoalmente. Kasianov interpretou essas palavras de despedida tanto como uma ameaça, quanto como a proposta de deixar uma porta aberta. E os problemas com impostos começaram efetivamente. A firma de consultoria de Kasianov, que ele criou logo depois de perder o emprego, sofreu uma auditoria. O ex-premier optou por não pedir ajuda, o que significou não apenas uma investigação que durou 2 anos, mas também que Kasianov tornou-se persona non grata na política russa. Sobre a investigação, ambas as partes finalmente conseguiram se acertar quanto a uma infração insignificante, o lançamento inadequado na declaração de uma caixa de papel de carta. Nos anos que se seguiram à sua exoneração, ele tentou se candidatar e registrar um partido político. Segundo consta, conseguiu até reunir um número absurdamente elevado de assinaturas exigidas para isso. Mas os seus papéis foram invariavelmente recusados pelas autoridades competentes. Sem acesso à televisão e aos jornais de ampla circulação, Kasianov passou das altas esferas à marginalidade mais depressa que qualquer outro político da história. O caso de Khodorkovsky foi a julgamento em meados de 2004 e se arrastou por 10 meses, apesar de quase todas as moções apresentadas pela defesa terem sido negadas, reduzindo-se drasticamente o número de testemunhas e de acariações no Tribunal Basmani de Moscou. Quando já se aproximava a hora do veredito, Igor Shuvalov, advogado e um dos novos assessores de destaque de Putin, disse: O caso Yukos foi um julgamento exibição para servir de exemplo a outras empresas
que recorrem a vários esquemas no intuito de diminuir a sua carga tributária. Se não fosse a Iucos, seria outra companhia qualquer. Até a imprensa da capital, acostumada a escrever sobre os políticos mais cínicos do planeta, ficou chocada com a utilização escancarada de uma linguagem do tempo de Stalin para expressar mais ou menos o que Stalin teria expressado, que os tribunais existiam para cumprir as determinações do chefe de Estado e sair distribuindo as punições que ele considera apropriadas para aqueles que ele considera que devem ser punidos. Na verdade, só 7 das acusações contra Khodorkovsky eram relativas a supostas sonegações de impostos, e o que aconteceu no Tribunal de Moscou foi muito mais uma exibição que um julgamento. A defesa chamou poucas das suas testemunhas, não só porque o tribunal indeferiu tantas das suas moções, mas também porque o caso apresentado pela promotoria parecia tão inconsistente que mal sustentava uma efetiva defesa, principalmente num caso em que ser testemunha de defesa parecia acarretar um risco considerável. 10 associados da Iucos, entre os quais 2 advogadas, já tinham sido presos, e outros 9 evitaram a prisão, fugindo do país. Em pouco tempo, esses números pareceriam insignificantes, já que dezenas de pessoas iriam parar na prisão, e centenas tratariam de fugir. Vendo-se no meio de um julgamento kafkiano, a defesa adotou um estilo extremamente contido. Em seu discurso final, Henryk Padva, o principal advogado de Khodorkovsky e talvez o mais famoso advogado de defesa do país, mais parecia um professor de escola primária que um apaixonado participante de uma disputa judicial. Durante os 3 dias de sessões, Padva leu os seus argumentos, listando metodicamente todos os erros da Procuradoria. Visava a mostrar com isso que os promotores não haviam apresentado qualquer documento que sequer chegasse a provar que os réus estariam envolvidos com algumas das companhias arroladas nas acusações, e, na verdade, menos ainda que eles fossem culpados dos crimes apontados. Não vou nem mesmo mencionar o fato de as acusações se basearem em leis que entraram em vigor anos depois que os supostos fatos efetivamente ocorreram. Foi um dos seus típicos apartes. Pelo seu tom, deduzia-se que Padva não alimentava qualquer ilusão quanto à sua capacidade de convencer as juízas de coisa alguma. Mas no interesse da história e de futuras apelações a instâncias jurídicas internacionais, precisava ter todos os seus argumentos devidamente registrados. As juízas, 3 mulheres gorduchas com seus 40 anos, todas ostentando um lustroso capacete de cabelo bem penteado para trás, ficaram sentadas ali imóveis, com os lábios contraídos numa idêntica demonstração de desagrado. A sua postura parecia querer dizer: a decisão já foi tomada há algum tempo, e a sua insistência em dar seguimento ao processo e ao debate é uma afrontosa perda de tempo para qualquer uma de nós. Tanto Khodorkovsky quanto Lebedev foram condenados a 9 anos em colônia penal. 3 meses depois, uma corte de apelação reduziu essas sentenças em 1 ano. Os 2 foram levados para colônias diferentes, cada qual mais distante e inacessível que a outra. Para visitar o seu cliente, os advogados de Khodorkovsky tinham de viajar 9 horas de avião e outras 15 de trem. A legislação russa determinava que os condenados fossem alocados em prisões a uma distância relativamente próxima dos seus locais de residência. Portanto, a lei precisou ser alterada retroativamente para acolher o caso de Khodorkovsky. Durante os primeiros 6 meses em que esteve preso,
Khodorkovsky tentou administrar a sua empresa da cadeia. Quando compreendeu, enfim, que a situação era insustentável, transferiu as suas cotas para Nevzilin, o sócio que tinha ido embora para Israel. A companhia, porém, bombardeada por penhoras e processos, com seus bens bloqueados por todo o território nacional, estava desmoronando. Cerca de um ano depois da prisão de Khodorkovsky, a maior e mais bem-sucedida empresa petrolífera da Rússia, que em outros tempos pagava 5% de todos os impostos recolhidos pelo governo federal, enfrentava os trâmites da falência. O item mais atraente de todo o seu patrimônio, uma companhia chamada Lugansk Neftegaz, proprietária de algumas das maiores reservas de petróleo da Europa, foi a leilão. O monopólio estatal do gás, agora administrado pelo ex-vice de Putin em São Petersburgo, parecia certo de vencer a concorrência. Para evitar que isso acontecesse, os advogados da Yuko deram entrada no processo de falência num tribunal do Texas e depois trataram de obter um efeito suspensivo para a venda da companhia. É claro que a Gazprom, a estatal russa, não ia acatar a decisão de um tribunal americano nesse caso, mas acontece que ela pretendia comprar a Lugansk com fundos originários de empréstimos de bancos europeus e norte-americanos. O financiamento foi negado e por um momento pareceu que a fusão poderia ser temporariamente impedida. Foi então que do nada surgiu uma firma recém-registrada, a Baikal Finance Group, que se inscreveu para participar do leilão. A imprensa logo tratou de verificar o endereço de tal registro em Tver, uma cidadezinha esquecida que fica a cerca de 3 horas de Moscou. O que se descobriu foi que o local era um pequeno prédio, usado como endereço legal por 150 companhias e, aparentemente, nenhuma delas possuía qualquer patrimônio físico. Era o caso da Baikal Finance Group. Segundo os documentos registrados 2 semanas antes do leilão, o capital da empresa era de 10 mil rublos, ou aproximadamente $300. Mas sabe-se lá como, a estatal de petróleo Rosneft, aquela cujo presidente se recusara a responder às perguntas de Khodorkovsky sobre corrupção no ano anterior, emprestou à companhia desconhecida mais de 9 bilhões de dólares para a compra da Lugansk Neftegaz, quantia que correspondia a menos da metade do valor estimado da empresa a ser leiloada. O leilão, realizado em 19 de dezembro de 2004, durou ao todo 2 minutos. Ao falar na Alemanha, 2 dias após o leilão, Putin se enfureceu com a sugestão de que os bens da Yukos haviam sido comprados por uma entidade desconhecida. Conheço os acionistas dessa companhia e são pessoas, disse ele. Pessoas que vêm trabalhando no ramo da energia há muito tempo. Passaram-se mais 2 dias e a Rosneft, a estatal petrolífera, comprou a Baikal Finance Group, assumindo o controle do patrimônio da Yukos, mas também se garantindo contra qualquer processo judicial pela acusação de ter comprado esse patrimônio num leilão manipulado. Apenas um ano depois da detenção de Khodorkovsky, era evidente que a Rússia tinha atingido 2 metas importantes. Com os ex-ricos do país atrás das grades, ninguém, nem mesmo os ricos e poderosos, podia se permitir fazer o que quisesse. E com o patrimônio das maiores empresas privadas do país roubado em plena luz do dia, Putin assumira o seu lugar como chefão da máfia que comandava a nação. Como todos os chefões mafiosos, ele praticamente não fazia distinção entre a sua propriedade pessoal, a do seu clã e a daqueles que tinham obrigações para com o clã. Como todos os chefões mafiosos,
Ele acumulava riqueza por meio de roubos deslavados, como aconteceu com Aiucos, cobrança de pretensas dívidas e pondo os seus cupinchas onde quer que houvesse bens ou dinheiro a serem desviados. Em fins de 2007, ao menos um especialista em política, alguém ao que se dizia tinha acesso ao Kremlin, estimava a fortuna pessoal de Putin em 40 bilhões de dólares. A cifra de 40 bilhões de dólares não pode ser nem confirmada nem desmentida, mas há uma história que eu podia relatar em detalhes. É algo que lança alguma luz, não apenas sobre o montante da fortuna pessoal de Putin, mas também sobre os mecanismos adotados para acumulá-la. Precisei de muita sorte e de um homem corajoso para tomar conhecimento dela. Em princípios dos anos 1990, Sergei Kolesnikov foi um dos inúmeros cientistas soviéticos a se tornarem empresários russos. Sendo PhD em biofísica, ele começou produzindo equipamentos médicos e depois importando esses produtos. Sob a administração de Sobchak, Kolesnikov formou uma joint venture com a municipalidade e criou um negócio de sucesso fornecendo equipamento para as clínicas e hospitais de São Petersburgo. Quando Sobchak não conseguiu se reeleger, ele comprou as cotas pertencentes à municipalidade e a companhia, agora privada, deu prosseguimento à mesma linha de negócios. Assim que Putin se elegeu presidente, Kolesnikov foi procurado por um antigo sócio do tempo de São Petersburgo que lhe apresentou um esquema. Alguns dos homens mais ricos da Rússia doariam quantias significativas, destinadas à compra de equipamento para instalações médicas russas. Kolesnikov usaria a sua experiência para fornecer o equipamento por preços bastante reduzidos. A diferença entre a tabela de preços, que seria apresentada ao doador, e o dinheiro efetivamente gasto não poderia ser menor que 35%. Se Kolesnikov conseguisse desconto ainda maior, poderia ficar com o lucro. Os 35% teriam de ser depositados numa conta bancária num país da Europa Ocidental e mais tarde seriam usados para investimentos na economia russa. Kolesnikov não teve escrúpulos em aceitar aquele esquema. Como Browder, ele achava que estava vivendo bem e, ao mesmo tempo, contribuindo para o bem da Rússia. O tão necessário equipamento médico era de qualidade inquestionável. Além do mais, os seus novos associados estariam investindo quantias vultuosas na economia do país. É claro que eles estavam ficando com a parte do leão, mais de 1/3 do dinheiro doado, mas estavam investindo na Rússia e não apenas enchendo os próprios bolsos. E também sabíamos que aquele dinheiro não era o resultado de um trabalho duro. Não se ganha esse tipo de dinheiro honestamente. O primeiro doador foi Roman Abramovich, um reservado oligarca russo e futuro proprietário do Chelsea Football Club. A sua doação foi de 203 milhões de dólares. Desse total, 140 milhões de dólares serviram para comprar equipamento para a Academia Militar de Medicina de São Petersburgo, administrada pelo amigo de Putin, o seu ministro da Saúde, que no passado havia ajudado Sobchak a escapar da promotoria pública e a fugir da Rússia. E mais de 60 milhões de dólares foram parar numa conta bancária na Europa. Essa doação foi seguida por outras menores. Por volta de 2005, cerca de 200 milhões de dólares haviam sido acumulados na tal conta bancária. Kolesnikov e os seus 2 sócios, o que já vinha com ele desde São Petersburgo e o que lhe apresentou esse novo ramo de negócios, criaram uma nova empresa chamada Rosinvest, uma subsidiária integral de uma companhia suíça que fazia os seus negócios por meio de uma terceira firma, também suíça,
cujos proprietários eram titulares de ações ao portador. Em outras palavras, quem quer que estivesse de posse daquelas ações era o proprietário legal da empresa. Cada um dos três ganhou 2% das ações. Os 94% restantes foram entregues ao próprio Putin. A empresa recém-constituída tinha 16 projetos diferentes de investimentos, quase todos no ramo da produção industrial. Haviam sido selecionados a dedo, concediam naturalmente uma variedade de benefícios legais e isenções fiscais e davam um belo lucro, 94% do qual pertenciam a Putin. E havia também aquilo que Kolesnikov considerava um pequeno projeto pessoal de Putin, uma casa no Mar Negro, avaliada em 16 milhões de dólares. Mas ele estava sempre acrescentando coisas ao projeto, disse-me Kolesnikov. Um elevador para a praia, uma marina, uma linha de alta voltagem especial, tubulação de gás especial, 3 novas estradas que levavam diretamente ao palacete e 3 heliportos. O prédio em si também estava sofrendo modificações. Acrescentaram um anfiteatro e depois um teatro para o inverno. E havia ainda a decoração, móveis, obras de arte, pratarias. Aquilo tudo estava saindo muito caro. 2 vezes por ano, Kolesnikov viajava até a costa do Mar Negro para monitorar a execução do projeto. Quando esteve lá pela última vez, na primavera de 2009, o que antes era uma casa tinha se tornado um conjunto de 20 construções, e o orçamento total já tinha ultrapassado em muito a cifra de $1 bilhão. Tinha acontecido ainda outra coisa poucos meses antes. No período que se seguiu à crise financeira mundial, o sócio de Kolesnikov lhe informou que a Rosinvest não faria mais nenhum investimento. O seu único objetivo agora era a conclusão da obra no Mar Negro. Kolesnikov, que não era exatamente um ferrenho defensor da legalidade, mas que se orgulhava muito do seu trabalho e acreditava sinceramente que estava gerando riqueza para o seu país, ficou profundamente ultrajado. Fugiu da Rússia, levando consigo a documentação da companhia, e pagou uma fortuna a um escritório de advocacia de Washington para que os papéis fossem analisados e a sua história confirmada. Então foi a público relatar a história que ficou conhecida como o Palácio de Putin. O caso, porém, embora tenha atraído bastante atenção quando escrevi a seu respeito na Rússia, praticamente não provocou qualquer reação por parte do governo. O primeiro assessor de imprensa do presidente a descartou como sendo um monte de bobagens. E mais tarde, quando a Novaya Gazeta divulgou cópias do contrato de alguns dos prédios, o Kremlin confirmou a existência do tal projeto. Seria legítimo presumir que o esquema do palácio fosse apenas um dos tantos esquemas semelhantes para alguém enriquecer à custa da Rússia. Mas a pergunta é: qual é a natureza, o princípio motivador por trás desses esquemas? Em outras palavras, a questão que se coloca é, mais uma vez, quem é o Sr. Putin? Há a história do Putin burocrata, que não aceita suborno, um elemento chave para explicar por que Berezovsky se encantou com ele, o que, por seu turno, foi um elemento chave no processo para fazer dele o presidente. O braço direito de Berezovsky, Yuli Dubov, que vivia há tempos exilado em Londres, contou-me uma das histórias mais impressionantes relativas à probidade de Putin. Certa ocasião, em princípios da década de 1990, Dubov estava tendo problemas com a documentação para a oficina mecânica que Berezovsky estava abrindo em São Petersburgo. Precisava então que Putin desse um telefonema para facilitar o processo.
e, portanto, marcou um almoço com ele para lhe pedir isso. Dubov chegou cedo à prefeitura e, contrariamente ao seu hábito, Putin também. Enquanto esperavam a hora marcada para sair para almoçar, Dubov abordou o assunto do telefonema. De imediato, Putin cuidou do assunto, mas depois se recusou a ir almoçar. Ou você tem a minha ajuda com os seus negócios, ou me leva para almoçar, disse ele. É óbvio que essa não era apenas a atitude de um burocrata que não aceita o suborno. Era a atitude de um burocrata cuja identidade se baseia na sua incorruptibilidade. E depois surgiu o Putin, sob cuja responsabilidade desapareceram contratos no valor de 100 milhões de dólares, como Marina Sali documentou. O que essa história tem de mais notável não é o roubo em si. É público e notório que ocorreram roubos por toda a Rússia naquele período e em situações similares, razão pela qual as revelações de Sali não provocaram maior impacto, mas sim que todo o dinheiro tenha sido aparentemente roubado. Desconfio que, se Putin tivesse se apoderado de 5, 10, 20 ou até 30% da quantia, não teria ganhado um inimigo para o resto da vida, como foi o caso de Sali. Exatamente como Kolesnikov não teria lançado a sua campanha se o palácio houvesse continuado a ser apenas um projeto paralelo muito caro. Mas é como se Putin não conseguisse resistir à tentação de se apoderar de tudo. E acho que isso é rigorosamente verdade. Em diversas ocasiões, uma delas, pelo menos constrangedoramente pública, Putin agiu como cleptomaníaco. Em junho de 2005, ao receber um grupo de empresários norte-americanos em São Petersburgo, ele embolsou um anel com 124 diamantes que Robert Kraft, dono do New England Patriots, recebeu pela conquista do Super Bowl por seu time. Putin pediu para ver o tal anel e experimentou-o quando teria comentado: "Eu poderia matar alguém com isso." Então enfiou a joia no bolso e saiu da sala bruscamente. Depois de toda uma série de artigos publicados na imprensa dos Estados Unidos, Kraft acabou declarando, dias mais tarde, que o anel tinha sido um presente, impedindo assim que aquela situação constrangedora assumisse proporções que escapassem ao controle. Em setembro do mesmo ano, Putin era convidado especial no Museu Guggenheim de Nova York. A certa altura, seus anfitriões mencionaram uma curiosidade que um outro convidado russo dera de presente ao museu: uma réplica em vidro do fuzil automático Kalashnikov cheia de vodka. Esse souvenir de mau gosto custa cerca de $300 em Moscou. Putin fez um aceno de cabeça para um dos seus guarda-costas, que pegou o Kalashnikov de vidro e saiu da sala com ele, deixando todos os presentes boquiabertos. A extraordinária relação de Putin com a riqueza material já era evidente nos seus tempos de faculdade, ou quem sabe até antes disso. Quando ele aceitou o carro que os pais haviam ganhado na loteria, embora o valor do veículo pudesse ter sido usado para melhorar as condições de vida da família, ou quando ele gastou quase todo o dinheiro que ganhou durante o verão comprando um casaco incrivelmente caro, enquanto comprou um bolo para a mãe, estava agindo de forma absolutamente fora do comum, atitude que beirava o inadmissível para um jovem da sua geração e do seu meio social. Aquelas exibições de ostentação de riqueza bem poderiam ter atrapalhado os seus planos de fazer carreira na KGB, e ele sabia disso. A história contada pelo ex-radical da Alemanha Oriental, Putin pedindo presentes enquanto morava em Dresden, vem completar o quadro. Para um homem que baseou boa parte do seu capital social no respeito à norma, esse comportamento era particularmente digno de nota. Parece que ele efetivamente não conseguia se conter.
É provável que o termo ideal não seja o tão conhecido cleptomania, que se refere ao desejo patológico de possuir coisas que em geral não teriam qualquer serventia, e sim outro, mais exótico, pleonexia, o desejo insaciável de possuir o que, por direito, pertence a outros. Se Putin sofre dessa ânsia irrefreável, isso pode ajudar a explicar a sua personalidade aparentemente dupla. Ele compensaria a sua compulsão criando a imagem de um servidor público honesto e incorruptível. Andrei Larionov descobriu isso menos de um mês após tornar-se assessor econômico do presidente. Poucos dias depois da posse, Putin assinou um decreto fundindo 70% das indústrias de álcool da Rússia numa única companhia e nomeando um velho conhecido de São Petersburgo para administrá-la. Nessa época, os preços do petróleo ainda não tinham disparado e o álcool era, sem dúvida, um dos negócios mais lucrativos do país. Como Ilarionov acabou descobrindo, nenhum dos membros da equipe econômica havia sido consultado a esse respeito ou sequer informado daquela decisão. Durante os meses seguintes, Ilarionov foi se acostumando a esse sistema. Putin continuava a falar de projetos econômicos consistentes para o público e a imprensa, e continuava a dar a impressão de ouvir a sua seleta equipe de assessores liberais. Por outro lado, não cessava de atropelá-los com decisões que consolidavam todos os recursos do país nas mãos dos seus cupinchas. Foi isso que aconteceu com Khodorkovsky? Será que Putin mandou que o prendessem porque queria se apoderar da sua empresa e não por razões políticas ou competição pessoal? Não exatamente. Ele pôs Khodorkovsky atrás das grades pela mesma razão que aboliu as eleições ou mandou matar Litvinenko. No seu projeto de transformar o país num modelo em grande escala da KGB, não há lugar para dissidentes ou sequer para atores independentes. Mas então, os atores independentes são em parte inconvenientes porque se recusam a aceitar as regras da máfia. E quando Khodorkovsky estava na cadeia, a oportunidade de roubá-lo se apresentou espontaneamente. Ao aproveitar essa oportunidade, Putin, como de costume, não conseguiu fazer distinção entre ele mesmo e o Estado que comandava. A ambição pode não ser o seu instinto mais forte, mas é aquele ao qual ele nunca consegue resistir.